2h14. Vamos seguir com a nossa reportagem, agora indo direto para o Rio de Janeiro. Marcos Sadoc está aqui com a gente. Tudo bem, Sadoc? Boa tarde. Oi, Aninha, tudo bem você? Boa Tô tarde para você, bem. todo mundo que está acompanhando, bora. Tudo certo também. Por aí o tempo já fechou, tinha previsão de muita chuva para hoje, Sadoc, aí no Rio. Já fechou e a previsão é de pancadas de chuva ao final do dia. Realmente, a gente está atento a isso. Desde cedo já, a própria população carioca já está avisada e preparada. O tempo está fechado e pode ser que esse fim de tarde de quarta-feira seja de pancada de chuva, como já foi na segunda-feira, viu, Ana? Mas até então a gente não teve tantos reflexos, vamos ver hoje. As águas de março que a gente comentava, né, chegaram. Chegaram. E é bem nessa semana, geralmente, perto do dia 20, né? Nessa virada de verão para outono, que a gente costuma ter mais chuva. Aqui em São Paulo a previsão era essa. E aí abriu um sol agora aqui no Morumbi, que me dá até medo de ser aquele sol de prenúncio de chuva, aquele sol ardidão, né? Vamos ver. Agora, você vai trazer pra gente, Sadoc, uma história que a gente já destacou aqui nas manchetes, na abertura do nosso programa, e que é um caso revoltante de vários que a gente já viu muito similares, e que tem a possibilidade de destruir a vida não só de uma pessoa, mas de uma família inteira. Que é botar uma pessoa inocente na cadeia, né? Com tanto criminoso para ser pego e que tem que ficar encarcerado. Aconteceu de prenderem uma mulher por engano, uma vítima de violência, para ser pior a história aí no Rio de Janeiro, né, Sadoc? Sadoc? Tá na delegacia. Oi, pode falar, agora sim a gente está te ouvindo. Isso que é o mais grave, né? Ela foi denunciar um crime e acaba presa. Bom, vou destacar primeiro de tudo para o ouvinte entender o nome da pessoa, porque isso é muito importante. A Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, foi confundida com Débora Cristina Damasceno. A vítima, ela tem da Silva em meio ao nome dela. Ana, você me escuta bem? Tô escutando sim, Até pode que seguir entrou uma falando. interferência aqui no meu ouvido, mas vambora. E aí, então, por conta desse nome, houve essa confusão. Ela foi denunciar na delegacia de Petrópolis, no domingo, o marido queria medidas protetivas, chegando lá, falou com a polícia sobre isso, só que tinha um mandado no nome dela, Aninha. Um mandado de Minas Gerais. O nome era exatamente igual, Sadoc? Vamos retomar o contato com o Sadoc. Aqui acabou tendo um problema na ligação e acabou caindo aqui a chamada dele, né? Mas a gente vai retomar aqui o contato para ele explicar como que confundiram essa mulher que foi até a delegacia para pedir ajuda porque estava sofrendo violência doméstica, e aí chegando lá, acabou que confundiram ela com uma outra mulher, uma criminosa, que tinha muitas semelhanças com ela, né? Não sei se física e se era o nome, é isso que o Sadoc vai explicar aqui pra gente, né? E acabou que ela chegou lá como uma vítima, como uma reclamante, e acabou sendo detida. Já já o Sadoc vai retornar aqui para trazer essa informação para a gente sobre esse caso que é absolutamente revoltante. A gente já restabeleceu o contato. Fala aí, Sadoc. Ana, a tecnologia às vezes tenta cair com a gente, mas a gente dá a volta por cima. A gente supera. Bora lá. Vambora. Então, pro ouvinte entender, foi isso. Há um da Silva de diferença no nome. Ela chega em Petrópolis para fazer uma denúncia, ou seja, uma mulher que estava apanhando do marido, foi fazer essa medida protetiva. Só que quando eles baixam no sistema ali, tinha um mandado de Minas Gerais com esse nome parecido, mas há uma série de diferenças. A idade é diferente, tem esse sobrenome no meio, enfim, há várias diferenças. Mas mesmo com a mulher implorando, dizendo que não se tratava dela, que ela não tinha mandado de prisão em aberto contra ela, que ela não era de Minas Gerais, enfim, ela tentou argumentar tudo isso nesse domingo na delegacia da região serrana do Rio, não deu certo, ela, a gente repete, né, foi lá tentar fazer um pedido de medida protetiva. Foi presa, Ana, olha o que ela passou. De domingo para segunda, ela fica em Petrópolis na carceragem, porque não houve a transferência, já é meio que de praxe isso. Na segunda-feira, ela sai da região serrana, mesmo sendo perto, ela sai da cidade da região serrana, vem para o Rio de Janeiro e vai para a porta de entrada do sistema prisional do Rio, que vocês sabem é Benfica. Dali, não houve audiência de custódia na segunda-feira, ela passa a noite presa, de segunda para terça-feira, e na terça-feira, a audiência de custódia, aí sim, o juiz da audiência de custódia percebe todas as inconsistências que a gente está descrevendo aqui. Como você bem disse, Ana, quando você me chamou, já é um trauma para ela. A mulher disse que não consegue dormir, ela está muito abalada. Ela é uma vítima e foi vítima 2 vezes. Hoje a reportagem da Band conversou com ela. Vamos ouvir então o que disse a Débora Cristina da Silva Damasceno. Foi confundida. Vamos ouvir. Recebi 2 pulseiras de prata e um mandado de prisão. Quero que seja pago a justiça, né? Porque eu passei como criminosa,
Passei vergonha, meus filhos passou vergonha, passei todo tipo de constrangimento que eu podia passar. Cara, e assim, foi um constrangimento imenso. E Sadoc, que sorte que foi só constrangimento. Porque a gente poderia estar falando de uma situação muito pior. Ela poderia ter sido agredida, poderia ter sido espancada. Ela ficou numa carceragem em um certo momento com outros criminosos, com homens. Ela poderia ter sofrido algum tipo de abuso. Então a gente está falando de uma situação que oferecia ali a essa mulher uma dezena de riscos, para além do que de fato aconteceu, né? Exatamente, principalmente pelo fato dela ser mulher, Aninha. Aí mais É. do que ninguém você pode falar sobre isso, porque realmente, imagina, 48 horas no sistema prisional, e não é um qualquer, a gente está falando do Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais conflagrados do país, e ela passou por isso. Então, se houvesse aquela confusão na delegacia, onde ela tenta se explicar, e se ali fosse sanado, já seria algo muito complicado para ela, ela ainda ia ter que sair e resolver isso, por que tem um mandato contra ela. Mas isso não acabou na delegacia, então além de passar a noite lá, ela passou outra noite em Benfica. E aí, como é a porta de entrada do sistema prisional, é de tudo. Todos os presos do Rio de Janeiro passam por ali. E aí ela ainda teve essa questão mais grave ainda para ela, porque a audiência de custódia ela pode ser imediata, ela pode demorar 24, 48 horas. No caso, ela ainda demorou mais de 24 horas. Então, completamente abalada, os advogados já estão entrando com ações judiciais. Vou dizer aqui para vocês o que a Polícia Civil disse de forma oficial, que na delegacia foi constatado um mandado de prisão pendente em nome de Débora. Isso é a nota da polícia. O documento foi expedido pela Justiça de Minas Gerais com os dados da mulher, incluindo o nome completo, identidade, nascimento e nome dos pais. Diante das informações, conforme a legislação vigente, o mandato foi cumprido. A Justiça de Minas Gerais não respondeu à reportagem. Agora, Ana, isso aqui que a polícia diz não faz sentido, porque há erros, há diferenças. Então, como eu disse, ela tem 8 anos de diferença para a idade da mulher. Ela também não tem o nascimento no mesmo lugar da mulher. E, além disso, tem um da Silva no meio, então o nome não era o mesmo. Então, tem várias questões que poderiam ter sido vistas na própria delegacia. Agora, é torcer para ela se recuperar com muito tratamento, mas também para que ela consiga os seus direitos, né? Exato, para que ela receba uma bela de uma bolada da polícia do Rio de Janeiro, que vai ter que, sem dúvida nenhuma, ajudar essa mulher a reconstruir a vida dela, e ajudar financeiramente é muito importante, né? Porque quem passa por um abalo desse retoma a vida como? Quando? Não foi qualquer coisa que aconteceu com ela, né? Valeu, viu, Sadoc? Obrigada aqui pela participação. Até amanhã, Aninha. Até amanhã. 2